Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou chamar o professor Gidalti para a nossa live. Já fiz o convite, vamos esperar que ele aceite esse convite para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje sobre educação e direitos humanos. Vamos bater um papo aqui com o professor Gidalti. Vamos aguardá-lo. Professor Gidalti, estou tentando aqui adicioná-lo. Vou tentar novamente. Já fiz o convite aí, dá uma olhadinha. Já consegue verificar o convite? Professor Gidalti, eu sei que está por aí. Live, novamente. Está dizendo que não pode participar, por que será? Convidei novamente, vamos ver. Agora deu certo. Olá! Tudo bem? Olá. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, boa tarde. Boa tarde a todos que vão aí, estão nos começando, né? Iniciando aí, Rosa entrou aí. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Vamos bater um papo aqui com um especialista na área de direitos humanos. Está estudando muito essa área, né, professor Gidalti? Realmente é um tema que tem me despertado muito nos últimos tempos. E já faz parte, né? Direitos humanos faz parte da vida do professor, da professora, do cidadão brasileiro. Ao menos deveria fazer. Sim. Mas a gente vai buscando se aprofundar no tema de um tempo para cá, conhecer um pouco mais, escrever sobre o assunto. Isso fica muito bom. Olha a Rosa. A Rosa está por aí, já apareceu aí, Legal. acenou aí. Vamos iniciando, então. Dois maravilhosos, você também, uma terceira maravilhosa. Obrigada, Rosa. Bom, a gente vai falar para dois públicos aqui, né? Porque é o seu público e meu público. Então, eu vou me apresentar e aí depois eu gostaria que você se apresentasse também, por gentileza. Eu sou a professora Alessandra Mulan, eu sou pedagoga de formação, sou doutora em educação, tenho estudado várias áreas dentro da área de educação por conta da formação continuada e tenho trabalhado junto com esse queridíssimo professor, especialista, um profissional assim, de altíssimo gabarito, com quem eu tenho aprendido muito, o professor Gidalti. Temos trabalhado juntos na Universidade Católica de Brasília, e ele trabalhou com a formação continuada, e hoje eu trabalho com a formação continuada, junto com ele, junto com várias pessoas dentro da equipe lá da Universidade Católica. Sou professora também na Universidade de Brasília, professora substituta na Universidade de Brasília, e também atuo como especialista na Fundação Getúlio Vargas para a formação de professores também, de coordenadores pedagógicos da rede. Hoje a gente está trabalhando com a Rede Bahia, mas são várias áreas de atuação, de trabalho. E quando a proposta dessa live, a gente foi buscar uma temática que seja uma temática cara para os dois, né? Uma temática que a gente percebe importante, né, para qualquer professor, como o professor Gidalti acabou de falar, né? Quem não está estudando deveria estar estudando essa área, né, professor? Bom, e é isso, resumidamente, essa sou eu, e vou passar a palavra para o professor Gidalti se apresentar, falar um pouquinho com o público enquanto as pessoas vão entrando e acessando a nossa live. Maravilha. Bem, eu sou o professor Gidalti Guedes, tenho formação na teologia, na pedagogia e na sociologia. Eu confesso que mesmo antes de eu concluir minha graduação em sociologia, ela já fazia parte do meu modo de ver o mundo há muito tempo, desde os tempos da teologia lá atrás, nos anos 2000. A gente não revela tanto assim, né? Eu terminei minha primeira graduação, foi lá em 2000, ali, 2001, 2002, aquele período. E aí eu venho me atuando como mestre e doutor em educação aqui na Universidade Católica de Brasília, já tem alguns anos, e atualmente estou na Cátedra Unesco como secretário executivo, auxiliando diretamente o nosso catedrático da
Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, aqui da Universidade Católica de Brasília, que é o professor Calimã. E um dos temas preciosos da Cátedra Unesco é a educação para direitos humanos e a construção de cultura de paz. Cultura de paz. São temas muito preciosos, muito caros para a Cátedra Unesco. E é por isso, né, que eu tenho buscado me aprofundar mais na temática sobre a qual nós vamos conversar. E fico muito feliz de ter conhecido a professora Alessandra nos últimos tempos aqui. Ela chegou na universidade, está ocupando a função de coordenadora de formação continuada da universidade, uma função de muita responsabilidade, e tem sido bom aprender com ela, com a equipe toda lá. Ótimo. Eu acabei falando, esquecendo de falar que eu também tenho formação na sociologia, né? Recém-formada na sociologia aí. E aí é o que faz a nossa interseção, essa interlocução, né? Pensar em aspectos da formação, e formação continuada, formação pessoal e formação profissional, formação como pessoa, né? A gente fica pensando muito nessas questões dos aspectos sociológicos, de como nós nos colocamos, nos colocamos nessa condição, né, de professores, o que é ser professor dentro da sociedade, qual é o significado disso, a questão da territorialidade também, né? Então, são questões muito importantes quando a gente fala da formação do professor. E também falar da formação do professor é pensar nessa perspectiva que nós somos formados constantemente para quê? Para atuar na educação, atuar com pessoas e pensar em atuar com essas pessoas numa perspectiva de ética e de valorização do ser humano, é entrar um pouquinho nessa seara dos direitos humanos, né? Então, eu acho bem interessante a gente falar sobre direitos humanos de uma forma ampla, né? Mas também pensar como que isso interfere dentro do dia a dia da sala de aula e nas nossas relações pessoais e profissionais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, professor Gidalti. Primeiro, que tem uma legislação específica sobre isso, né? Então, a gente falar um pouco sobre essa legislação e o impacto disso para o nosso dia a dia, né? Bem, direitos humanos é interessante como muitas pessoas não têm ainda a real compreensão do que são direitos humanos. Via de regra, hoje em dia, direitos humanos está sendo muito associado às instituições ou o ativismo social que visa proteger as pessoas do Estado, né? Essa é uma das vertentes. Como assim, Gidalti? Proteger as pessoas do Estado é garantir que o Estado, na nossa sociedade, o Estado é o único que tem esse direito do uso da força, do uso da violência mesmo. Por isso que no nosso país, o livre trânsito com armamento é concedido às forças de segurança. E tem algumas pessoas que têm o seu porte de arma, e aí tem razões específicas para ter. Né? Qualquer um que pode sair, eu quero ter uma arma. Então, assim, esse direito do uso da força é do Estado. Ora, para evitar que aconteça o que aconteceu na humanidade tempos atrás, e em muitos lugares ainda acontece, infelizmente, mas assim, de um governante olhar para minha cara e falar assim, não gostei de você. Manda prender. Né? Manda prender. Inclusive no coronelismo aqui no Brasil, até hoje tem alguns resquícios disso, né? Fulano manda prender, manda soltar, fulano é o coronel. Então, essa ideia de que quem tem o poder pode tudo, pode fazer o que quiser, com quem ele quiser. Isso vem lá do absolutismo, né? Quando o rei, ele era a própria lei, o rei era o próprio Estado. A figura do governante se confundia com o próprio Estado em si. Bem, depois do estabelecimento da democracia, nos diversos tipos, modelos, formas de representação democrática que existem no mundo, mas a ideia é que a democracia ela estabelece também o Estado de direito. Então vem o Estado de direito democrático, ou Estado democrático de direito. Esse Estado de direito diz o seguinte, o governante não é maior que a lei,
O governante está debaixo da lei e ele deve respeitar. O Estado deve respeitar a dignidade de cada cidadão, cidadã. Ah, mas tem que respeitar mesmo quando comete um crime? Sim, mesmo quando comete um crime. Não somente, Uhum. né? Não somente. Então, a primeira ideia, e aí acabou popularizando essa coisa de direitos humanos, é direito dos Dos manos. manos, né? É, o pessoal fala isso por quê? Porque tem um grupo da sociedade que diz assim: ah, que quando a polícia prende o bandido, tem que descer o cacete mesmo, desculpa a expressão, tem que bater, tem que. E alguns defendem até um tipo de pena de morte antecipada, né? Tem uns grupos de. Já tivemos muita história no nosso país de Assim, grupo de desculpa, extermínio. desculpa te interromper, mas aí a gente vai rasgando a Constituição um pouquinho cada vez, né? Quando a gente É, tem esse tipo de atitude, né? A gente rasga exato, um pouco cada vez, a gente rasga a Constituição quando eu falo que tem que matar, porque nós temos legislações, né? Então, assim, exato. não tem pena de morte. Então, a gente tem que mudar a legislação para a gente poder ter esse tipo de fala, porque antes disso, se a gente não mudou a legislação, a gente tem a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, e lá está previsto que não existe pena de morte no país. Sim, porque Então, né, a gente precisa pensar nesses aspectos também. sim, e existe uma diferença que a gente tem que estar preparado para entender. Diferença entre uma sociedade pautada no direito, nas leis, naquilo que é constituído, positivado, né? Mas não somente o que está positivado, o que faz parte do nosso costume, dos nossos princípios, né? Às vezes não está escrito assim, mas você tem um valor que a sociedade carrega. Mas veja, é importante falar daquilo que está uma sociedade regida pelo direito e uma sociedade regida pela força, pela barbárie pura. Essa a primeira questão assim dos direitos humanos, eu vejo que é trazer esse ponto importante para a gente. Nós temos leis. Ah, o nosso judiciário não é passivo de críticas. Olha, o judiciário, qualquer instituição humana na nossa sociedade é passivo de críticas, ok? Agora, uma coisa é o judiciário é passivo de crítica, nosso sistema penal não é do jeito que eu gostaria, beleza, mas existe um sistema penal, então esse Estado de Direito é melhor do que qualquer outro Estado sem direito. Uhum. Qualquer outro Estado sem direito. A gente pode melhorar esse aqui? Pode. Devemos. E aí vai a nossa participação como cidadãos. E esses direitos humanos vêm para isso. Para dizer assim, ó, o Gidalt, a Alessandra, a Rosa e todos, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora ou depois, tem direito à vida, Uhum. tem direito a opinar também, politicamente, opinar, dar sua sugestão, direito a ir e vir. Uhum. Essa coisa vai se ampliando. Os direitos individuais, os direitos políticos, né, o Social. direito a votar e ser votado como cidadão, e aí vai ampliando. Direitos sociais. Por quê? Porque não adianta dizer assim, ah, aquela criança, ela é um ser humano e ela tem direitos, simplesmente pelo fato de ser humano. Ela não tem um centavo no bolso, ela tem direitos. A Uhum. mãe dela, o pai dela não é rico, ela tem direitos. Tem direito a moradia, além desses direitos que eu já acabei de falar, mas vem os direitos sociais. Tem direito à moradia digna, tem direito à educação de qualidade, ela tem direito a comer, Saúde. saúde, saúde, a comer, né? Então, assim, é, é o mínimo necessário para que a pessoa sobreviva com dignidade, né? Para que ela viva com dignidade. E eu acho interessante que você falou sobre a questão do Estado, né, de ser o único que tem esse poder, né, seria o poder bélico, o poder dessa força, né, da força física. E, ao mesmo tempo, ele tem que proteger esses direitos que a gente está falando aqui agora, né? Então, ele, além de ter ele ser o único que pode ter essa força, né, ele precisa garantir esses direitos, né? Então, na nossa sociedade hoje, uma sociedade democrática de direito, uma das questões do Estado é essa garantia desses direitos. Ele tem que prover isso de alguma forma, né? E aí eu acho interessante que eu costumo fazer uma analogia quando a gente fala sobre essa questão da barbárie, de como que era visto esse poder, né, nas mãos de algumas pessoas, a gente ainda percebe isso
dentro do contexto, às vezes, em municípios menores, no sentido de ter ali o poder de quem é o gerente do Banco do Brasil, a pessoa que é do comando do Exército, né, o comandante do Exército de alguma guarnição, né, da guarnição do Exército, de comunidades menores, né, e o prefeito. Então, a gente consegue perceber que nessas comunidades tem essa visão desse poder de algo que é maior e é irretocável, né? Então, acho que ainda é uma visão dessa. Então, por mais que a gente pense assim, que as sociedades estão diferenciadas, que essas questões são diferenciadas, ainda existem alguns nichos que acreditam nesse poder e esse discurso que você acabou de falar, que é o discurso de uma crítica sobre a questão do poder dos manos, né? Dessa crítica, né? Então, Porque assim, fica parecendo que direitos humanos é só para garantir os direitos dos cidadãos que cometem crime, e que aí o Estado toma, ele fica sob custódia do Estado, ele vai preso, né? E aí, pelo fato dele estar sob o poder do Estado, os direitos humanos vêm para dizer assim, ei, não pode ter tortura. Inclusive tem um departamento do Ministério de Direitos Humanos, tem um grupo específico, são pessoas concursadas, que para fazer isso, eles fazem a vistoria nos presídios no Brasil, fazem vistoria em diversos nesses instrumentos que o governo tem para poder, nas forças de segurança, para saber se eles estão praticando ou não tortura. Porque um dos indícios que o nosso país, que o Brasil, é um Estado de direito, é que ele tem poucos casos, né, de tortura atualmente, que era uma prática comum. Quem podem ler Vigiar e Punir lá do Foucault, né? Então, assim, pode ler, Vigiar e Punir traz esse histórico, assim, como que a nossa sociedade, ela tinha a tortura, o suplício e uma série de métodos de castigo corporal, e você infligia sofrimento físico, isso fazia parte de toda uma estrutura de cultura mesmo. Tanto que o Estado fazia isso sobre as pessoas que ele achava assim, não, cometeu crime, ou que o governante não gostava muito, né? Então, assim, o Estado infringia esse sofrimento, e também o outro, os pais, as mães, nós tínhamos essa cultura também de impor à criança o ensino pelo sofrimento físico. O castigo físico fazia parte de uma estrutura social. E uma das características do nosso país hoje é que ele tem as comissões próprias e as instituições públicas que cuidam de prevenir, evitar, coibir práticas de tortura e tal. Só que, veja, não é só para isso. Isso é muito importante, mas não é só para isso. Além disso, é para garantia de direitos de qualquer cidadão, qualquer cidadã, né? É importante destacar isso. eu estou tentando organizar aqui, porque minha bateria está acabando. Mas pode Eita. continuar. Não, já coloquei aqui, já conectei aqui. É só para você poder continuar aí. Eu quero mostrar algo aqui Hum. que eu ganhei da minha sogra. Ela é professora, aposentada, e eu vi isso na biblioteca dela e me apaixonei. Olha isso aqui. Ética e cidadania. Uhum. Construindo valores na escola e na sociedade. Aí a gente abre. É um bookzinho assim, ó, do governo. E aí vem uma série de... Opa! Vamos lá. Uma série de cartilhas instruindo, dando balizas curriculares para a educação em direitos humanos. Mas vamos lá. Mas olha só. Tem inclusão social, Uhum. ética, Uhum. ética e cidadania. Então, assim, quais são? Nós temos diretrizes, parâmetros para implementar educação, ética e cidadania no país.
Já tem. Isso aqui, se eu não me engano, aqui, ó, desde 2004, tá? Desde 2004. Uhum, Porque teve uma cartilha da ONU, da Unesco, se eu não me engano, em 96, perto da LDB, perto do uhum, lançamento da LDB. Aí, depois disso, teve mais umas diretrizes, é um plano para a educação e direitos humanos no mundo, e aí o Brasil lançou o dele também. E nós uhum. temos, a partir dessas iniciativas, diretrizes curriculares aqui, a ética, convivência democrática. Então, assim, opa, fulano não é do meu partido. Ué, vou bater nele? Não, vai bater nele não. Deixa, aprende a viver. Aprende a E viver aí, com fulano. isso é interessante porque a gente está agora no momento, que é o momento que precede, né, eleições, e a dificuldade, eu tô vivenciando isso aqui na minha realidade, no meu condomínio, né, um condomínio de casas, e a gente tem vivenciado umas discussões em relação a questões mesmo da gestão do condomínio, enfim, uma série de questões que não vale a pena entrar no mérito. Mas o que eu quero dizer é que é importante, como que é difícil as pessoas conviverem com o diferente, com o pensamento divergente, com a forma diferenciada de pensar. Então, quando a gente traz esse contexto, esse último que você mostrou aí para gente, para pensar isso no contexto da formação humana, isso é extremamente importante, porque as pessoas não estão conseguindo mais ouvir o contraditório, não conseguem perceber que a gente pode se respeitar pensando de forma diferente. Isso está sendo muito difícil hoje em dia na sociedade. Eu acredito que perdeu um pouco a mão. O que você acha disso em relação a essas questões políticas e a forma de dar o diferente e valorizar aquele que pensa diferente do que eu penso? Exato. Só fechando, ó, direitos humanos. Sim. Porque, veja bem, isso é uma coisa muito curiosa, assim, porque o modelo lá da educação moral e cívica, ele era pautado numa sociedade sem diferenças, entendeu? O modelo de educação moral e cívica, aquele antigo modelo, que foi implementado aqui no Brasil, pega tudo que era ensinado e joga fora? Não, não. Se você for pegar uma cartilha de educação moral e cívica, aí depois virou o SPB, que eu sou dessa época também, eu peguei os dois, peguei educação moral e cívica na escola, o SPB, né? Aí, aí depois parece que deu uma sumida. Aí a gente fala, meu Deus, cadê a cidadania? Não se ensina mais cidadania, nem ética na escola. Ensina. Só que ensina desmembrado nas disciplinas, tudo, né? Não é só numa única disciplina. Mas De forma aquela época, transversal, né? de forma transversal. E quando você tem uma educação moral que ignora as diferenças sociais, você também educa as pessoas a conviverem com os iguais. Se a pessoa não é igual a mim, e aí tem diversas formas de ser igual. Igual no pensamento político, igual na cor da pele, Uhum. igual nos costumes, igual na conta bancária. Igual na conta bancária, que tem gente que. Não, eu trato todo mundo como igual, é que você vai ver no dia a dia, a pessoa só trata igual quem ganha o mesmo tanto que ela, que tem um carro parecido com o dela. Se ganhar menos, se estiver São na os rua. nichos, né? São os Hã? nichos. Os nichos, né? Só quem está no É, mesmo nicho que o meu, né? exatamente. Então, se não for. Isso é muito complicado. Eu vejo que hoje em dia, eu estava estudando esses dias agora a psicologia, na psicologia social, os conflitos, as origens dos conflitos e por que eles se acirram, especialmente utilizando esse autor aqui, o Eliot Harrison, né, o Animal Social, e também tem o David Myers, que está aqui, é um clássico da psicologia social também. Tem uma coisa muito forte. O ser humano ele tem vieses genéticos já, consolidados a partir de séculos e séculos de experiência. Uhum. Um dos vieses que nós temos é o viés de grupo. Esse viés de grupo, ele me impede de olhar para o outro de forma respeitosa, sem julgamento. O Uhum. viés de grupo é a base do preconceito. Uhum. Mas por que isso? Porque o ser humano, nas estruturas tribais,
Lá atrás, na nossa ancestralidade, era uma tribo brigando com a outra por território, para ver quem pesca, quem coleta, da época da fase da coleta. Então, tem raízes antropológicas desse viés, né? Proteção, né? De proteção, De inclusive, de proteção proteção do do grupo. grupo, de, né? Uhum. Exato. Então, e nós, então, temos um comportamento quase que automático de reagir. Quando o outro olha e fala assim, não é do meu grupo. Quando você divide uma turma uma turma de alunos em grupos, aí Eles você querem, eles começam a se buscar, né? Quando a gente é, faz assim, vamos fazer uma atividade diferente. Aí começa a numerar para separar os grupos. Já fica, todo mundo já fica em pânico, né? Não, professora, deixa eu continuar no meu grupo, deixa eu ficar com o meu grupo. A aí, gente pode escolher o grupo. exato, porque ele já tem, não, aqui eu me protejo, aí quando eles se fecham na patota, eles olham para o outro, pode sair de tudo dali. Uhum, Dependendo da atividade, dependendo da escola, se é uma escola que só foca em competição, né, por uhum, exemplo, você está estimulando elementos primitivos, uhum. instintivo praticamente, assim, elemento primitivo do ser humano. E Uhum, a nossa sociedade, ela parte do pressuposto que o ser humano atual não pode ser guiado por suas pulsões. Ele não pode ser guiado por seus instintos mais primitivos. Nós precisamos estar além disso. uhum, Então, educar para direitos humanos e na diversidade humana é tentar demonstrar, apresentar para cada estudante e para nós mesmos, enquanto cidadãos, que o outro não é necessariamente uma ameaça à minha vida, à minha família, porque ele é diferente de mim. E uhum. não é uma ameaça. Tanto que uma crítica muito comum hoje em dia que é feita é fulano aquele grupo político é contra a família. Quando você diz que ele é aquele grupo político X é contra a família, esse discurso ele cria um mecanismo de defesa automático tão forte que a pessoa olha e fala assim: eu não quero nem conversa, Não quero participar desse grupo, não né? quero participar desse grupo, depois não quero nem conversar com esse grupo. Ah, esse fulano é desse grupo, levou uns cacete ali na rua. Ah, ele faz parte desse grupo que é contra a família. Por que eu posso Uhum, fazer? Estava no lugar errado na hora errada. Então, uhum. assim, você É. começa a tratar esse outro não como humano, mas como você vai desumanizando a relação. Uhum, Então, uhum. por isso que tem uma escala aí desse processo. Inclusive, tem a pirâmide é, é, da violência. A pirâmide da violência ela foi desenvolvida é uma liga antidifamação. É uma liga desenvolvida nos Estados Unidos no início do século XX, antes da Primeira Guerra, por causa do antissemitismo na época. Aí Uhum. essa liga anti-defamation, né, Anti-Defamation League, eles desenvolveram uma escala, eles vão mostrando, olha, começa com crenças preconceituosas, aí vai para atos de violência, aí tem atos isolados, assim, Claro. depois Uhum, violência estrutural, uhum, depois vem violência física e verbal acontecendo de maneira mais frequente, aí chega no uhum. genocídio. Sim. Então, e começa lá no bullying, começa nas crenças e no bullying. E é interessante assim, desculpa te cortar, Gidalti, porque isso que você está falando, eu acho que vai bem ao encontro da gente pensar por que é importante a gente pensar sobre esses aspectos e por que a gente tem que defender não simplesmente a perspectiva dos direitos humanos, mas do ensino dos direitos humanos. Eu acho que isso é importante, né? Porque você falando dessa pirâmide, a gente precisa buscar desde lá da educação básica, a gente começar a pensar nessas discussões e para que as pessoas possam se ver nesses contextos que você está dizendo aí, até o ponto de vista de falar assim, olha, eu estou no contexto de sofrer determinada violência, ou então eu estou enxergando que o outro está sofrendo determinada violência, porque isso também existe um mascaramento, né? As pessoas não conseguem, às vezes, enxergar que estão sendo agredidas pelo fato de não entender o que é isso, e não é uma coisa banal, não. Isso é algo realmente que a gente consegue perceber nos dias a dias.
quando a gente fala de relações abusivas, de relações violentas, né, e que as pessoas não se enxergam, não se percebem nisso, né, não conseguem se perceber nisso. Por que não se percebem? Porque não conseguem entender essa perspectiva da educação em direitos humanos e que eu tenho direitos e que eu preciso não só garantir os meus, mas olhar para o direito do outro também, né? Exato. Quem não entende, não compreende a dimensão dos direitos humanos e como isso impacta a sua própria vida, naturaliza abuso de poder, violência simbólica, verbal. Por exemplo, isso pode acontecer de forma situacional. Às vezes a pessoa, ela é alguém que se estiver na rua, vamos lá, uma mulher que sabe seus direitos lá na rua, na relação com outra mulher ou com outro cidadão qualquer na rua, ela se defende, ela exige seus direitos. Chega em casa, na relação de poder com o marido, às vezes ela não vê que ela está numa relação abusiva. Perfeito. Porque na relação com o marido, ela pode naturalizar. Não é assim mesmo. É assim mesmo. Então, um cidadão que trabalha, por exemplo, com serviços gerais, na limpeza de uma empresa, e ele é um cidadão tão digno quanto o CEO daquela empresa. Tão digno quanto o CEO. Mas por causa da estrutura hierárquica das empresas, que tem empresa que tem mais hierarquia e mais assédio moral do que quartel, porque os quartéis de muitos anos para cá já têm sido vigiados pela sociedade. Sim. Aí tem hora que no quartel, que é conhecido por muita rigidez e disciplina, até porque o hospital também é assim. Você tem protocolos de segurança, tem protocolos de saúde. Dependendo do protocolo e da operação que está sendo feita, se o fulano não cumprir aquilo que foi treinado e feito para fazer, alguém morre. Da mesma forma, na saúde, tem protocolo que tem que ser cumprido com toda a hierarquia e disciplina no protocolo. Ok. Só que tem empresa que é mais abusiva na relação do que quartel. Né? Aí o camarada naturaliza. Às vezes é um cidadão de trabalhador, honesto pra caramba, gente boa. É aquele, vou botar aqui um nome qualquer, João, seu João tá ali, e aí ele vai, tá fazendo a limpeza, é atencioso, prestativo, aí chega o pessoal da hierarquia e despreza ele, dá uma palavra ríspida, destrata de qualquer, sabe? Isso não é respeito aos direitos humanos. Então, existe uma dimensão, que eu dei uma live esses dias na rede pedagógica, né? E da turma lá, do Edivaldo, da Érica. Então, e lá é sobre letramento relacional. Letramento relacional é um desdobramento da educação para direitos humanos. A educação de direitos humanos também tem a ver com a maneira como eu trato as pessoas. É com cordialidade? É com respeito àquela pessoa? Ou eu simplesmente distrato, xingo, desqualifico aquela pessoa, deixo ela, sabe, ela vai embora machucada, sofre violência mesmo, verbal. Antes da física vem a verbal. E aí eu acho interessante o que você está falando, Gidaldi, porque é tirar da perspectiva do papel, né? Porque a gente tem vários documentos sobre direitos humanos, a gente tem uma legislação, a gente tem documentos enormes, que você acabou de mostrar também aí, né, documentos que perpassam por essa relação, né, com a questão dos direitos humanos, e eu acho que esse processo que você acabou de falar é tirar do papel, é o dia a dia, porque não adianta eu dar uma palestra sobre direitos humanos exatamente nessa perspectiva que você está falando, eu vou falar sobre isso, ou vou levar para dentro da sala de aula essa discussão, e passo pelo meu vizinho e xingo o meu vizinho, né, e não consigo ouvir, não, você tem uma opinião diferente da minha. A gente estava, como eu falei do exemplo aqui do meu condomínio, né, foi uma das coisas, eu tenho uma grande amiga aqui no condomínio que a gente tem umas divergências dentro da perspectiva do que a gente acredita na situação do que está acontecendo aqui dentro do condomínio, mas somos grandes amigas. E eu sempre tenho colocado isso nos nossos grupos. Eu falei assim, gente, nós somos grandes amigas e nós pensamos completamente diferente. Por que a gente não pode aprender a pensar diferente e respeitar o outro naquilo que ele pensa? Eu não preciso ser, as pessoas acham que a gente precisa, por conta daquilo que você acabou de falar do grupo, do pensamento de grupo, então eu preciso trazer para o meu grupo, que aí é o meu lugar de conforto e de segurança.
Então, se você, Gidaut, não é do meu grupo e não pensa, e eu não consigo articular para que você pense igual a mim, então você está fora do grupo, então você não pode fazer parte da minha rede de relacionamentos. É uma visão, né, assim, absurda, né? Porque a gente precisa aprender a conviver, né? E isso que eu acho que é difícil ainda estamos engatinhando aí em alguns processos nesse caso, né? Sim, isso é muito forte, porque, como eu disse, ele tem raízes antropológicas. Então, são vieses inconscientes. Inconscientes. A pessoa ela começa a ser tomada por uma atitude que até ela pode se espantar com ela mesma. Fala assim, meu Deus, por que que eu agi assim com fulano? Ela pode se assustar, porque são vieses cognitivos. Isso tem é o pensamento de grupo para o Myers e o nós versus eles para o Aronson. É a mesma coisa, esse pensamento de grupo. Por isso que é interessante como que pessoas que querem manipular a opinião pública estimulam exatamente essa sensação do nós versus eles. Nós versus importante, eles. né? Ela é importante para o viés cognitivo, né? Para você estimular essa questão do viés cognitivo. Para estimular. Agora, claro, mas significa que não existem grupos diferentes na sociedade? Não existem. Existem grupos religiosos diferentes. Existem grupos sociais diferentes, classes sociais diferentes. Não, esse negócio de classe é passado. Não é, não. Não é, porque ainda tem o dono e tem quem vende o seu corpo como força de trabalho, né? Tem o trabalhador e tem o dono do capital, tem o dono do meio de produção, então tem diferença de classes, né? Ainda tem diferença de classes aí. Agora, uma coisa é eu reconhecer que sou de uma classe diferente, que tem interesses diferentes no campo da economia, no campo dos direitos do trabalho e tal. Outra coisa é eu olhar para o outro e falar assim, você não tem direito à vida porque você é patrão. Você não tem direito à vida porque você é trabalhador desses esquerdistas, né? Aí, você não. Uma coisa é eu reconhecer, nós somos a humanidade, ela é marcada pela sua diversidade. Então, cultura de paz, inclusive isso é uma característica. Cultura de paz não é acabar com os conflitos. Ótimo. Cultura de paz é aprender a viver e mediar conflitos sem violência. É isso. Porque os conflitos sempre existirão. Eu queria uma sociedade sem conflito. Vai para o céu. Antecipa. Não antecipa nada, não. Não. Vive. Mas assim, eu nem imagino, na verdade. Vive sabendo que vai acontecer o tempo todo. A gente está você pensa, vamos pensar assim no nosso primeiro grupo social, nossa família, né? Nosso primeiro grupo social. Quem está nos ouvindo agora ou que vai nos ouvir depois, só pensa no seu primeiro grupo, assim. Quem é o tio que você tem mais conflito? Quem é o primo? Quem é o irmão? Quem é... Nesse grupo menor já é um grupo que existem várias diferenças e várias formas de pensar diferente. Nem por isso quer dizer que a gente vai ter que viver em guerra com as pessoas, né? Sim. Apesar de que algumas famílias vivem, né? Mas a ideia é que a gente tenha essa cultura de paz no sentido de eu vou tentar viver da melhor forma possível. E aí, quando a gente fala de grupos menores, a gente cria as nossas regras, né? Então, eu tenho as regras daquelas pessoas que eu sei que se eu passar mais de 2 horas conversando sozinha com ela, vai dar, né? vai dar algum B.O. Então, eu prefiro evitar. Então, a minha regra é, vou para eventos sociais com aquela pessoa da família, convivo com aquela pessoa bem, não tenho problemas, evito discussões políticas, porque eu sei que se a gente for entrar em discussões políticas, a situação vai começar a ter um outro viés. Então, eu vou criando regras de convivência dentro daquele contexto. Quando a gente pensa em sociedade ampla, eu preciso criar regras para essa sociedade que é totalmente diversa, né? Porque tem, né, vários grupos. Então, a gente começa a ter que criar essas regras de convivência para que a gente possa ter isso que você acabou de falar, perfeito, da cultura de paz não ser a cultura de viver todo mundo no paz e amor e abraçando e beijando os irmãos como se todo mundo, né, agora todo mundo pensa igual e todo mundo está na mesma caixinha e homogeneizar a sociedade, isso não existe, né? Sim. Isso é algo ilusório, né? Eu me lembro, uma vez, eu fazia parte de um conselho, conselho estadual das cidades, né? Lá em Rondônia, onde eu morei um tempo. E aí,
naquela época, nós fomos convidados para uma reunião para articular uma política pública. E eu me lembro que o mediador da reunião começou a falar assim com a gente. Olha, é muito importante que todos estão aqui, sociedade civil representada, poder público e várias entidades da sociedade civil. Aí ele falou assim, gostaria que vocês expusessem seus sentimentos. Aí eu, oi? Sentimento? Como assim? E aí eu achei... E ele foi conduzindo e tal, aí eu levantei a mão no final, no final da mediação, dessa introdução dele, falei, olha, só uma observação, eu acho importante a busca do consenso. Nós precisamos de consensos mínimos. Inclusive, isso é uma reivindicação aqui, peraí. Derrubei tudo. Sem derrubar a casa. Olha aí, Ethos Mundial, Leonardo Boff, muito interessante. Leonardo Boff. Um consenso mínimo entre os humanos. Ethos Mundial. Então, Leonardo Boff, a partir até mesmo das questões ecológicas e outros temas que perpassam a todos nós, né, a todos os humanos. Todos nós, independente se é da cor partidária vermelha, azul, existem temas que são urgentes. O verde de bolinha branca. Exato. E todos nós temos uma urgência, e a urgência precisamos restabelecer a nossa maneira de ser, de produzir, de consumir diante de problemas climáticos, ambientais e tal, e além dessa necessidade de viver em harmonia, mesmo numa sociedade que tem diferenças. Ok. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu compreendo, nós precisamos de consensos mínimos e vamos buscar aqui consenso, mas só lembrando, a nossa pauta é diferente da pauta do fulano ali, do cicrano, e eu respeito. É legítimo que o fulano reivindique a sua pauta e que cicrano também reivindique a dele. Mas eu estou no outro lado, a gente está sofrendo de outra maneira esse problema social aqui, tá. Aí a gente foi, e ele ficou assim, depois eu chamei ele e falei, epa, que conversa é essa? Aí ele ficou me olhando, e a gente foi trocando ideia, eu respeitei ele me respeitou, mas eu falei assim, não precisa ignorar que a gente tem diferença. Sim. Nós temos diferenças. E é interessante assim, a gente buscar consensos, mas tem momentos que a gente não vai conseguir o consenso. Isso também né? A gente precisa pensar nisso. Só que eu não vou conseguir o consenso, mas eu tenho que conseguir o respeito. Exato. Aí é que tá. Existe um elemento que é a regra do jogo. Veja, a regra do jogo, ela tem que ser o consenso mínimo, e aí, a partir dela, nós vamos construindo outros consensos. Mas que regra do jogo? A regra de que todo ser humano é digno. Aí vem os direitos básicos. E essa aí não é um negócio assim, eu sou do partido tal, então eu não acredito em direitos humanos. Falar, oi, vem cá, filhão. Se você não acredita em direitos humanos, porque é desse partido X, ou Y, ou Z, então você não quer uma sociedade democrática. Não, eu quero. Eu falei, não, eu quero liberdade. Talvez você esteja defendendo só liberdade econômica, fião. Mas liberdade dos indivíduos, independente do poder aquisitivo. Está dentro dos direitos humanos. Está dentro dos direitos humanos, né? A liberdade. Exato. Exato. Só que às vezes ele restringe a um grupo de liberdades específicas, e quando ele vai falar da liberdade que não é comprada, a liberdade que não envolve capital, é a liberdade pelo simples, poxa, a pessoa existe, né? E outros direitos fundamentais. Então, assim, quando a gente nega os direitos fundamentais, a regra do jogo foi quebrada. E como é que eu vou conviver com o outro? Como é que nós vamos conversar, dialogar? Como é que nós... Porque se a regra básica do jogo foi quebrada, aconteceu o que aconteceu lá no Paraná, ou foi Santa Catarina, não sei, que um rapaz estava fazendo aniversário. Sim. Aí o outro do condomínio entrou na casa dele e matou ele. Porque era de grupos opostos, né? Grupos políticos diferentes. E o rapaz não foi agredir ele lá. O rapaz estava fazendo aniversário com a família dele. Mas ele fez o aniversário temático. E o aniversário temático dele era do candidato dele, porque ele era muito engajado partidariamente.
Aí o outro se incomodou a ponto de vou matar. Então, quando chega nesse nível, isso me preocupa muito, porque eu estou concluindo um capítulo de livro para o nosso livro da Cátedra Unesco agora, desse ano, do aniversário de 18 anos da nossa Cátedra Unesco. E o título dele, vou fazer um spoiler, né? É Vivemos na Sociedade do Conflito, porque uma coisa é uma sociedade em conflito, é um conceito. Sim. Outra coisa é a sociedade de conflito, e outra coisa é a sociedade do conflito. Eu não vou explicar isso aqui agora, mas a questão do conflito é uma sociedade que ela tem estimulado intencionalmente a polarização. Uma coisa é Um viés cognitivo e volta ao que você falou, né? Assim, é importante estimular, é importante colocar fake news, é importante polarizar, né? É importante criar. E eu vejo que começa a se ter também uma discussão assim de eu não preciso buscar se isso é verdade ou não é verdade. Ela vai trazer, essa notícia vai trazer esse processo de polarização. Então, se ela vai trazer o processo de polarização, eu não preciso buscar saber se essa notícia ela é real ou não é real. Porque o meu foco não é esse. O meu foco não é saber se a notícia é real ou não. Ele vira um estímulo a um gatilho emocional. Perfeito. É um gatilho emocional de repulsa do outro. Então, quando entra na dimensão do gatilho emocional de repulsa do outro, não é um critério racional. Não é mais razão, não é razão. Se não é razão, assim, uma razão, claro, orientada por ética, por princípios, né? Não é uma razão pura, assim, no sentido de como se a ética não devesse perpassar a nossa cognição, mas quando eu perco a capacidade de discernir racionalmente, acabou, o sistema límbico tomou posse do lóbulo frontal aqui e o camarada não raciocina, ele simplesmente age por impulso. Ele age por impulso. Então, eu me preocupo muito, assim, eu acho que nós precisamos retomar essa educação para direitos humanos, que não é simplesmente, se a gente fosse pensar assim, competências, né? Uma dimensão epistemológica do conhecimento, uma dimensão prática ou comportamental, assim, e uma dimensão mais do ser, relação, que perpassa nossos sentimentos, nossos valores. Não dá para ensinar direitos humanos só no aspecto cognitivo. Ah, não, fulano está lendo um livrinho que conta a história dos direitos humanos. Ah, beleza. É importante? É, porque quando você lê, você toma consciência do sofrimento, da luta dos povos, isso te desperta. Então, é importante, mas não pode reduzir a isso. Ah, e o aspecto comportamental? O aspecto comportamental, aí é educação moral e cívica antiga. Ela é ajustamento comportamental. Ajustar a conduta. Ajustar a conduta. Ah, mas fulano não admira, não respeita o outro no seu íntimo. O problema é dele. Ele só não pode fugir do comportamento esperado. Né? Porque se ele fugir do comportamento esperado, aí ele vai ser punido. Porque o que interessa é a lei, é a dimensão coercitiva da educação moral e cívica. Ela tem uma dimensão coercitiva. A educação para direitos humanos é uma evolução pedagógica nisso, porque além de, poxa, eu preciso ler, preciso estudar e conhecer esses elementos, eu também preciso, claro, ajustar meu comportamento, mesmo que eu ainda não aprendi a respeitar no meu íntimo, mas eu vou segurar meus impulsos, porque eu vivo numa sociedade que eu tenho que ajustar comportamento. Eu sei, isso é importante também. Isso é importante. A gente não está discutindo que não é importante, não é isolado, né? Não é uma questão isolada. Não é isolado. E não é só isso, porque o que mais importa agora assim, são as motivações. Fulano, essa criança, eu estou gostando muito de usar essa metáfora, né? A Maria Joaquina ressignificou a sua relação com o Cirilo, entendeu? Ou a Maria Joaquina, ela só ajustou por comportamento, mas ela olha para o Cirilo e fala, ixi, gentalha. Aí eu estou misturando Carrossel com Chaves. Entendi. Estou misturando Carrossel com Chaves. Ela vai olhar para o Cirilo e falar, gentalha, gentalha. É gentalha? Ou a percepção dela do Cirilo
mudou, ela se ressignificou como pessoa, ela enxerga a dignidade e a beleza que há no outro que é o de uma religião diferente, que é de uma cultura brasileira diferente, né, o regionalismo aí, não enxerga isso. Porque quando não enxerga, se essa pessoa tiver oportunidade, ela vai legitimar o abuso e a violência e o genocídio. Esse que é o perigo. E outra questão que eu vejo também, Gidalti, é interessante quando a gente fala sobre a educação em direitos humanos, é que ela perpassa todas as questões das discussões, e eu acho que por isso que tem essa questão desse, quando você falou do viés cognitivo, né? Essa visão do direito dos humanos, né? Todas essas questões, independente da pessoa estar lá né, encarcerado, digamos assim, você pensar nesse direito somente para esse grupo, mas o que as outras questões que vão perpassar isso? O feminicídio, né? Então, assim, tem essa discussão sobre essa perspectiva do que você acabou de falar, né? Da Maria Joaquina, né? E do Cirilo, né? Quer dizer, como é que eu vejo o outro, como é que eu olho o outro, porque o feminicídio ele parte já desse pressuposto de que o outro é menos do que eu. Eu tenho direito sobre o corpo dessa mulher, eu tenho direito sobre a vida dessa mulher, então eu sou maior do que essa mulher. Né? Então, o feminicídio é uma área. A partir do bullying, como você falou, de maneira geral, né, do bullying dentro da escola. Eu também tenho esse ponto de vista de que eu tenho direito de colocar o outro em situação vexatória, porque esse outro é menos importante do que eu sou. Várias questões de violências, as violências simbólicas, né, como você acabou de falar, a relação que você falou aí do exemplo da esposa, né, que olha para outras mulheres e se vê, né, vê a questão da sororidade, mas quando ela vê na relação dela com o próprio marido, ela não consegue perceber, porque ela se coloca nessa situação de menor, né? Sempre são graus de hierarquia, em que horas eu sou melhor do que o outro, horas o outro eu sou melhor, ou horas o outro é melhor, né? O outro pode ser melhor do que eu em alguma situação e eu preciso me colocar nessa condição, né? E não perceber, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa que é em nível me ajuda aí, que não necessariamente a gente está percebendo isso no dia a dia, né? Então é num nível, às vezes, numa linguagem Inconsciente. 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 Isso mesmo que eu queria, Inconsciente. a palavra que eu queria, que eu me perdi aqui. É nível Quem traz isso, quem ajudou muito a estruturação de uma educação para direitos humanos no mundo foi o pensamento do Martin Buber, quando ele fala assim, ó, existem duas formas de relação que são estabelecidas entre seres humanos. Tem uma relação eu-isso, o outro é isso. Ele não é tu, ele não é sujeito. É uma relação objetificada. E aí ele vai falar desse processo de objetificação das relações. Toda vez que você trata o outro como um mero objeto, e isso tem lembranças lá em Kant, né? Nos imperativos categóricos lá do Kant, mas toda vez que eu instrumentalizo o outro, que eu trato o outro como um mero objeto, naquela relação que eu tenho, a minha atitude para com ele, em algum momento, pode esperar, vai ser de violência, vai ser de distrato, vai ser de preconceito, de descaso, de indiferença. É muito fino isso, né? É muito fino, mas quando, aí, em algum momento, às vezes a pessoa está num grupo, ela olha para o outro e sempre tem uma relação objetificada. Aí, por algum motivo, essa pessoa viajou junto com a outra, ou teve que fazer um trabalho de grupo junto com ele, que o professor obrigou, vai lá fazer trabalho de grupo, fulaninho. Aí os dois, tá, o fulaninho e o cicrano, que olhavam para o outro de forma objetificada. Eles eram coisa, o outro era coisa para ele. Aí, mas em algum momento ele percebe, pô, que pessoa legal, cara. Nossa, ele vai percebendo as afinidades. A partir do momento que ele percebe afinidades, ele vê que o outro é tão humano quanto ele. Às vezes ele não elaborou isso dessa forma. Nossa, ele é tão humano quanto eu. Ele não vai elaborar dessa forma. Mas a sensação, a percepção que ele tem do outro
na relação, em termos afetivos, é assim. É como se o outro subisse na hierarquia das relações. Ó, esse aqui eu trato com mais carinho, com mais dignidade. E aí, quando eles voltam para os seus grupos de origem, eles já não conseguem viver daquela mesma forma. Por isso que uma das coisas principais para a educação em direitos humanos são as experiências de diálogo entre os diferentes. Perfeito. O diálogo é muito importante. Eu fazia umas atividades, na época, quando eu trabalhei como orientadora educacional, em que eu trazia dilemas éticos para alunos. Aí eu estou colocando um grupo de alunos de 9º ano do ensino fundamental, né? Porque você já começa a ter algumas discussões que são bem interessantes. E a gente trazia um projeto que a gente trabalhou sobre dilemas bem interessantes para que eles discutissem em grupos, né? Como é que você vai agir em relação a isso? A pessoa pegou algo de alguém e você sabe que a pessoa pegou, mas aquilo ali é algo que não vai impactar na vida de ninguém, mas ao mesmo tempo, né? Como é que você vê isso, né? Você vai falar, você não vai falar? Então, às vezes, dava uma discussão enorme sobre coisas bem atuais, né? E é essa perspectiva do que você está dizendo, né? A gente precisa colocar. Você tinha falado da dimensão lá da questão cognitiva, da questão do comportamento, né? Do livro, a cognitiva lá de ler um livro sobre direitos humanos, sobre a importância da relação eu e outro, colocar uma situação, um problema, talvez né? Que você lê numa historinha, até numa literatura de literária mesmo, né? E depois você, né, ter a perspectiva do comportamento, mas daí isso a se tornar algo prático, eu preciso colocar situações reais mesmo, eu preciso trazer para situações reais, eu preciso fazer com que essa criança ela se perceba num contexto real e que ela tenha que tomar decisões práticas, né, essa criança, esse adolescente. Então, o educar em direitos humanos, eu acho que vem o que você está falando, acho que você poderia abordar um pouquinho disso. Não somente a gente trabalhar na sala de aula com a perspectiva do estudar sobre isso, mas o letramento, né, que é o uso social dessa questão no contexto para o processo de ensino-aprendizagem de forma mais eficaz, né? Sim, sim. Eu acredito que assim, eu acho que, inclusive, eu acho que a gente está chegando, tem um tempo limite, não tem? Sim, a gente está chegando lá já. Tá. Mas assim, eu acho que vale a pena ter isso. A educação para direitos humanos, na sua prática pedagógica mesmo, ela tem que começar em casa, na família. Por isso que eu discordo completamente, a não ser em casos muito específicos, para os quais a lei já trata, do incentivar esse negócio de homeschooling. Ai, nem fale. Entendeu? Homeschooling é uma maneira de você isolar a criança do mundo do diferente. E aí você trata a criança no meio dos iguais, coercitivamente iguais, você impõe ali um padrão da família, do grupo religioso A, B ou C, e aí você impede que a criança conviva com o diferente. Quem não convive com o diferente não sabe, não vai experimentar essa questão relacional pautada nos direitos humanos. Vai viver sempre... Eu não preciso respeitar aquilo que é diferente do meu, porque eu estou sempre convivendo com os meus. Né? Eu não preciso pensar, eu não preciso nem pensar nisso, porque eu estou sempre com os mesmos grupinhos. E é exatamente o que você falou do viés cognitivo. Eu volto para a caverna. Né? Exatamente. Eu volto para a caverna e não tenho nem a perspectiva do Platão, né? De olhar para fora, nem para as imagens que estão sendo refletidas. Eu nem olho para isso, eu nem tenho imagens refletidas na caverna, é para dentro da caverna mesmo. Exato. E o pior é que quem está favorecendo isso agora, mesmo que a criança não esteja no homeschooling, ou que o adulto não esteja isolado, mas é que as redes sociais nos mantêm nas nossas bolhas informacionais, que de certo modo são nossas cavernas. Eu não convivo com a diversidade, ou convivo cada vez menos com a diversidade, porque o algoritmo me manda aquilo que confirma o meu viés de o meu viés de confirmação, né? Que estão de acordo com o meu viés de confirmação, o meu viés olha, o meu grupo pensa assim, o algoritmo já manda o produto que eu quero consumir,
então eu não me deparo com o diferente. E eu confesso, tem coisas que eu considero estapafúrdias, assim, são coisas tão esdrúxulas, tão fora do senso, que eu não quero, eu me sinto mal só de ver alguém Uhum. falando, assim, um vídeo. Então tem hora que eu confesso, é confortável. Ai, obrigado, algoritmo do YouTube, você não manda vídeos toscos para mim. A não ser que o camarada tenha pago, ele pagou para poder promover o vídeo dele, então não é orgânico, é mecânico. E aí esse vídeo vira, quebra, fura a bolha informacional do próprio Uhum. algoritmo, porque ele está pago. Aí ele chega para mim, aí eu olho e falo assim, Jesus, como é que pensa uma coisa dessa? Né? Aí eu vou lá É. assim, não é do meu interesse. Eu não quero. É, aí eu vou lá, não é do meu interesse. Quando eu digo isso, eu estou confirmando cada vez mais o meu perfil de usuário e estou me mantendo numa bolha informacional que, de certo modo, ao mesmo tempo que é confortável para cada um de nós, é a maneira que o algoritmo ele reforça o nosso viés de grupo, o nosso Grupo. pensamento de grupo e esse viés cognitivo nós versus eles, que é a Uhum. base da polarização política do nosso país, né? É a base da polarização das famílias, de grupos religiosos. Isso é muito perigoso, porque chega num momento que essa polarização ela se estrutura numa crença tão forte de que o outro é menos humano, que o outro é menos cidadão do que eu, que para saltar, aí quem está no poder, se não tiver maturidade cívica, se não tiver maturidade cívica verdadeira e direitos humanos entranhados, ele vai usar a estrutura do Estado para poder sufocar, para poder reprimir, para gerar, promover violência contra o outro grupo, porque o outro Ó, grupo é menos. aí de novo, né? Sim, Foucault, né? é. Vigiar e punir de Foucault, né? É mais uma vez o poder, né? E eu tenho poder, eu detenho poder, e por ter o poder, eu determino aquilo, inclusive o que está dentro do algoritmo, né? Exato, Quem vai exato, o quê, né? O que que exato. eu posso permitir que essas pessoas vejam e o que que essas pessoas podem consumir e mais do que isso, o que essas pessoas podem falar dentro das redes sociais, porque quantas lives são derrubadas, quantos grupos aí, quantos Instagram, perfis de Instagram, perfil de YouTube às vezes é derrubado exatamente porque falou aquilo que não deveria falar, né? Então, assim, claro que existem questões que a gente precisa, né? Porque aí também tem a questão da a liberdade de expressão, mas pessoas que vêm falar questões que são completamente contrárias àquilo que a gente já superou há muito tempo, né? Sim, A primeira coisa é a questão de você ter grupos sociais ou grupos de pessoas que são melhores do que outras e por isso as outras merecem morrer por serem melhores ou serem piores, né? Então isso já é uma coisa que teoricamente se superou dentro da sociedade. Então eu não posso chegar aqui e falar que que eu vou defender esse tipo de coisa e ficar impune, né? Eu acho que isso já ultrapassa a questão da liberdade de expressão para aquela perspectiva da barbárie, né? Então é. Que essas questões a um, gente precisa discutir muito sobre isso. uma coisa é, tenho o direito de expressar minha opinião. Outra coisa é, eu estou fazendo apologia ao crime ou à cultura de ódio, e uma Uhum, cultura de ódio que, pensando numa estrutura de legitimação das massas, que incentiva a que o crime seja cometido por um ou por outro, porque uma hora a cultura de ódio ela vai se inflando e vai se retroalimentando. Chega uma hora que alguém dá o primeiro tiro. Chega uma hora que alguém explode, como aconteceu com esse rapaz lá, mas e outros tantos. Teve um outro senhor no Rio de Janeiro esses dias, de terceira idade, que teve uma discussão, uma conversa, assim, um debate, e ele foi espancado, porque era de um partido uhum, diferente. uhum. Né? Então, assim, esse, essa cultura do ódio, ela não é brincadeira, não tem como ficar brincando com isso. Não, mas ele tem direito de ser nazista. Não, não tem direito de ser Não, nazista. não. Ao menos no Uhum, Brasil, não. Nos Estados Unidos é outra conversa. uhum, Outra conversa. uhum. Estamos falando do nosso Estado democrático de direito, Falando da do nossa nosso Constituição, modelo. da nossa Carta Magna, né? O nosso Magna, modelo. Não dá né? para ficar, não, o Führer era um anjinho. Oi?
né? O Hitler era legalzinho e tal. Não dá. Esses dias teve um problema na Europa, sério, na Alemanha, porque foi celebrada a memória, mas com pesar, foi celebrada a memória do atentado à bomba a Hitler. E aí uma série de grupos de pessoas quiseram impedir a realização daquela memória, porque consideravam ultraje, porque de alguma forma, ao celebrar a memória daquele atentado, eu estou celebrando aquelas ideias, eu estou celebrando aquele projeto de sociedade, que é o projeto de sociedade nazifascista. Então, assim, não é simples, eu acho que nós precisamos discutir os temas, mas aparecer alguém que simplesmente defende nazifascismo é como se fosse como se essa doutrina que existe uma raça, né? Essa eugenia, os bem-nascidos, e que os outros que não estão nesse patamar de civilização, no contexto anterior de civilização, conceito antigo de civilização, né? Aqueles que não são civilizados ou raças inferiores precisam ser aniquiladas. Então, assim, não dá mais. Isso é apologia a crime. Como a gente vê também sobre a questão dos red pills, né? Então, assim, você está vendo o aumento dessa cultura dentro das redes sociais e também, paralelamente a isso, um aumento da quantidade de feminicídios em todo o nosso país. O próprio relatório, né, da Unesco falando sobre o aumento de 15% de vítimas originárias da América Latina sobre a questão do feminicídio e de vazamento de dados, fala sobre vazamento de dados, essas questões também que estão dentro do relatório atual, né? Então, assim, não tem como a gente não associar o que está dentro dessa bolha, como você estava falando, dentro desse nosso... Tudo que a gente está vivendo aqui nas redes fora dessa bolha, né? Fora do mundo virtual. Esse mundo virtual, ele está totalmente impactando o mundo real. Então, quando eu chego aqui e falo e defendo a liberdade de expressão atrelado à minha defesa de que o homem é superior à mulher, né? E por isso este homem tem poder sobre esse corpo e sobre essa mente, eu estou realmente impactando dentro na percepção real de que essa mulher não tem nenhum direito, né? Ou Exato. Ela tem o direito de estar atrelada a este homem e é o que ele pensa, né? Recentemente nós tivemos, né, pessoas falando exatamente sobre, e defendendo, e outras também, né, corroborando, concordando que as mulheres não deveriam, aliás, até mulheres, né? Eu vi isso nas redes, achando que as mulheres não deveriam ter direito a voto, né? Porque as mulheres sabem votar, né? Elas têm, as mulheres solteiras, as mulheres casadas, geralmente... Sim, vou acender a luz aqui, peraí. Tá. Então, falando um pouco que essas mulheres casadas, elas podem votar porque elas vão ao encontro do que o marido pensa, né? Então, veja que coisa assim, é a gente retornar ao que a gente já discutiu, já debateu, já conquistou, né? E até o fato de uma mulher falando sobre isso foi uma conquista muito grande de outras mulheres, e, né, de outros homens também que lutaram, né, não só as mulheres, né, mas lutaram contra essa perspectiva. Então, quando a gente fala dos direitos humanos, é tentar buscar não esquecer que essas questões já foram conquistadas, né, e que a gente não pode voltar. Sim, mas aí é uma coisa importante, que talvez a nossa sociedade tenha cometido um erro do ponto de vista intergeracional. Que é o seguinte, que eu acho que nos iludimos achando que as novas gerações não precisariam passar pelos mesmos processos de descoberta que a nossa geração passou em certo momento. Então, por exemplo, claro que é diferente, porque quem nasceu no contexto da ditadura militar tem uma experiência de liberdade e de emancipação de direitos, né? Tem uma experiência de conquista de direitos. Quem já nasceu com esses direitos garantidos não percebe, não sabe o que é viver sem aquilo. Então, por exemplo, quem já nasceu na geração ProUni, por exemplo,
que tem ainda oportunidade. Não quer dizer que vai ser sempre. Tem o crivo, tem que estudar, tem que fazer Enem e tal. Ok. Mas quem nasceu na geração ProUni não sabe o que é viver numa época em que, se você não tinha dinheiro, você não fazia educação superior. Acabou. Não fazia. Porque para concorrer na vaga das federais, você tinha que estar numa escola de cursinho, uma escola muito cara, para concorrer nas vagas de vestibular, ou então estudar 3 vezes mais que o filho do rico, porque você tem que recuperar uma defasagem da escola, que não é aquela escola de elite. Então, aí, não sabe, até hoje ainda tem uma certa disparidade, nós sabemos disso, muita disparidade, na verdade, de algumas propostas, mas assim, quem não sabe o que é viver com fome, não valoriza a comida que tem na mesa. Isso acontece com direitos humanos. Então, assim, quando você já nasce numa sociedade que tem os direitos, a base ali estabelecida, talvez muitos dos cidadãos que já nasceram ali não percebam que esses direitos não são naturais. Eles foram conquistados. E se eles não continuarem lutando para manter esses direitos, eles serão tirados. Olha, não dá para se iludir. Não dá para se iludir. Se as mulheres, por exemplo, voltando nesse caso que você levantou, trouxe para a gente, se as mulheres... mas isso em pleno século XXI, isso é possível e tal. É uma questão de você ter a maioria de um parlamento tosco, a maioria de um parlamento misógino, machista, que eles vão lá e alteram a lei. Altera. É isso, né? Não, e altera sem nenhum escrúpulo. E se a gente não tiver uma discussão, como foi agora, como foi a discussão da escala 6x1, como foram discussões que a população tem que ir à frente, tem que brigar, tem que discutir, as coisas não vão, simplesmente são passadas na madrugada, né, na sexta-feira à noite. Então, a gente acorda na segunda-feira com a notícia que você fica assim, ué, como assim? Aonde que foi? Como que aconteceu? E se você não tem essa visão e não tem pessoas que lutem por isso, as coisas vão tomando esse ritmo, vão sendo... E aí você chega no Supremo, e o Supremo ainda consegue formar maioria para derrubar uma lei inconstitucional que fere direitos mínimos já conquistados, direitos fundamentais. Essa leva gigante desse parlamento que foi eleito vai armar casinha, vai armar contra o Supremo nesse aspecto e vai tentar eleger novos senadores que sejam tão toscos quanto aquele, para que eles façam pressão maior sobre o Supremo, para que o Supremo não decida conforme os direitos já conquistados, mas para que ele decida conforme o desejo dessa maioria de agora. E essa maioria não quer sabotar direitos, a verdade é essa. Assim, não estou dizendo que quer agora, né? Não, mas sim, existe um perigo. você está fazendo uma analogia, né? Ainda é distópica esse cenário que eu estou construindo aqui, mas quase não é. Mas é. Mas é interessante também, porque quando você fala disso, é algo extremamente importante. Dentro da sociologia, a gente estuda isso, a importância da história, né? A importância da gente sempre estar buscando essa organização histórica das nossas conquistas. Quando a gente estuda dentro do contexto da educação, lá a formação do professor, lá agora quando a gente vai, né, vamos começar agora um curso, né, no Prilei, e uma das disciplinas é a história da educação, uma das que eu vou ministrar, inclusive. Então, por que a gente precisa entender a história da sociologia, a história da educação, a história da filosofia, a história da nossa sociedade? Né? A gente precisa entender esses processos históricos para que a gente possa compreender qual foi o ponto de partida, né? E isso vai estar sempre a gente tem que estar estudando história. Eu tenho que estar sempre pensando como é que chegou ao que chegou, as legislações, como é que elas evoluíram, como é que é a parte da organização da legislação da nossa estrutura, da nossa educação brasileira. E aí, quando você falou da ditadura militar, eu acho interessante porque também tem perspectivas diferentes.
Porque lá na ditadura, você vê, quando você fala ditadura, inclusive, né, muita gente não consegue falar ditadura, né? Então, que acha que não foi uma ditadura. Então, já é até a forma da gente colocar, isso já nos mostra qual o nosso viés. E quando eu falo dessa perspectiva eu lembro assim, eu tenho, meu pai fala muito sobre a perspectiva desse momento histórico. Então, na visão dele, é que aquilo ali foi muito bom para a sociedade, porque antes tinha. Como é que ele falava? Que ele falava, não, ele fala, ainda está vivo. Ele fala sobre como a mãe dele tinha uma questão de ir comprar carne de manhã, num horário, né? E aí era muito caro, e no outro horário era mais caro. Então, às vezes, a cada hora, né, por conta da inflação, tinha uma diferença que depois da ditadura isso mudou. Então, olha só, há muitas controvérsias nesse aspecto, eu nem vou entrar nisso, porque eu tenho brigas homéricas com meu pai em relação a isso. Mas é uma visão não é uma visão isolada, é uma visão de um grupo de pessoas. Então, assim, de pensar que o fato de você ter deixado algumas pessoas alijadas do processo da liberdade é algo possível, desde que outras possam ter a questão do direito a comer melhor. Tá? Eu estou fazendo uma coisa muito assim, banal. Mas você assim, está entendendo assim, que é o tipo de viés, assim, o tipo não é nem viés, é tipo de lente de análise que é assim, olha, existiu esse monte de questão de liberdade, né, das pessoas serem caladas, mas, em contrapartida, olha o perigo que é isso, se eu começo a ter esse tipo de visão de relativizar direitos, porque isso, para mim, é relativizar direitos. sim, Então, se eu começo sim. a relativizar direitos, eu começo a discutir sobre esse ponto de vista sem olhar para a perspectiva dos direitos humanos. É como se fosse assim, não, sempre terão alguns que serão sacrificados para o bem maior da É, sociedade. Então, essa visão, ela vem da concepção positivista, de direito da maioria, né, de vontade geral, digamos assim, de algo que está para além da nossa. O que importa é aquilo que a maioria pensa, o que ela crê. Aí aquela minoria que discorda, não tem problema não, se acontecer alguma coisa com ela, se ela morrer. Ainda é um viés de grupo, mas agora aplicado de forma muito mais violenta, porque é maioria contra minorias. E aí isso é muito perigoso, porque é nessa construção, os direitos humanos também surge desse debate sobre o direito das minorias. Porque quem é tratado de forma desumanizada é, é a minoria. É a minoria. E não minoria em termos de quantidade, Perfeito. tá? Porque isso é muito forte nos Estados Unidos. Por exemplo, os negros lá são minoria. Agora, no Brasil, não são maioria. A comunidade negra no Brasil, pretos e pardos, é a maioria. A Mas, maioria. mas na construção de direitos, nós éramos 2/3 da população. Os escravizados eram 2/3 da população brasileira. Esses 2/3, em termos de direitos e de ser tratado como cidadão ou cidadão menor, humano ou humano menor, nós somos minorias. Nesse conceito se aplica, né? Dessa forma se aplica. E tu eu acho que nós precisamos realmente retomar esses debates nas escolas, nas famílias. Tem que começar em casa. É difícil para muitas pessoas terem esse tipo de conversa em casa, mas é importante. Nossos filhos não podem ser alimentados no nosso preconceito. Eles precisam ser educados e compreender que às vezes fazem parte de um grupo religioso, né? De uma cultura regional específica. Tá, tudo bem, faz parte, mas o outro não é menor porque é de Isso, outra religião, né? né? O outro precisa ser respeitado e tal, ou mesmo por questões de gênero, tem que haver esse respeito sempre, né? Tanto de gênero na perspectiva mais clássica entre homens e mulheres, quanto nas novas formas de concepção, de manifestação do gênero e das afetividades, né? Acho que é importante ter essa capacidade de lidar com o diferente. Acaba que direitos humanos volta nesse ponto, né?
É a Sim. capacidade de respeitar o diferente, lidar com as Uhum. diferenças da sociedade. Eu acho que assim, a gente já encaminhando para a nossa finalização, né, por conta do tempo, eu acho que o que fica muito desse nosso bate-papo, né, porque foi um bate-papo sobre essas questões dos direitos humanos, fica muito assim, a importância de a gente trabalhar com esses conceitos, com essa área específica dentro do contexto da nossa, né, primeira sociedade, do nosso grupo familiar. A gente precisa trabalhar isso, precisa se capacitar para estar trabalhando, vivenciando isso no nosso dia a dia. No âmbito escolar, eu fico pensando que as escolas precisam também trazer a comunidade escolar para discutir isso dentro do contexto da escola. Né? A escola ela é esse ambiente, né? Ela faz parte desse processo que eu acho que assim, é a função social da escola. Né? Então, a gente precisa pensar nessa função social e precisa trazer essas pessoas, essa comunidade, para discutir. E aí, é claro que a gente, quando fala dos direitos humanos, a gente discute, trabalha isso no contexto da sala de aula e da estrutura curricular de forma transversal, mas para além dessa forma transversal, projetos específicos que englobem, né? A gente fala muito da pedagogia de projetos, então trazer isso para o ambiente escolar, pedagogia de projetos trabalhando com esses conceitos e trazendo a comunidade como um todo, porque eu preciso também formar essas pessoas, né, são esses pais, né? Então a gente tem situações de escolas no nosso país em comunidades que precisam muito desse apoio, né? Em comunidades em que os pais dessas crianças têm uma dificuldade muito grande, que não tiveram esse mesmo processo de formação. Então a escola acaba tendo que ampliar essa sua perspectiva para fazer uma formação dessa comunidade. Acho que Sim, é um ponto de partida para que a gente possa realmente pensar na perspectiva de melhoria e de emancipação dessa comunidade, dessa sociedade, né? sim, muito bom. Inclusive, eu acho que isso valeria uma pesquisa. A gente não tem mais tempo para ficar arrumando artigo, mais artigo, mais artigo. Mas é Nós interessante, assim, já temos quatro, tá? é, Na minha contagem, já estão quatro. é Porque a gente está verdade. aí nessa loucura. Vou botar mais um aí. Mas, assim, essa ideia da importância da educação para direitos humanos e formação política da comunidade, do entorno da escola. A escola para além dos muros. Uhum. Né? Tanto essa comunidade fazer parte do processo da gestão democrática da escola, mas também, além disso, dessa escola ser esse ponto difusor de conhecimento, de construção coletiva do conhecimento, mas que respeita também esses pilares já estabelecidos pela educação para os direitos humanos e ética e cidadania nessa perspectiva. Isso porque até dependendo da liderança religiosa, por exemplo, que essas comunidades têm, eles estão ensinando o contrário. Né? Eles estão Perfeito. ensinando o contrário. Isso é problemático, dependendo da liderança religiosa ali. Então, a escola acaba sendo um ponto de resistência, assim, desse modo de ser sociedade que vai difundir essas ideias a partir de um capital cultural acumulado pela humanidade, e não a partir da fake news, e não a partir da Uhum. distorção da história, do negacionismo científico, mas construir isso a partir desse capital cultural acumulado pela sociedade. Eu acho que vale a pena. Nós, eu até quero já agradecer aqui, né, a oportunidade, foi um debate muito bacana. Espero que nossos amigos participem, vejam aqui. Tem uma turma que vai entrando e vai saindo, né? Vai entrando Mas, e vai sair, né? é, Entrou muita gente aí, muita gente legal e muita gente muito, acho que tanto dos seus grupos aí, né, das suas redes como das minhas, assim, pessoas que pensam, né? Tô com colegas aí que entraram aí agora, Eduardo, né? Outras pessoas que participaram, que eu vi que entraram e saíram aqui, né? A olha aí, Joy. a Rosa já sacou o que eu falei aqui, ela botou a fonte. Ela falou: olha, Pierre Bourdieu. Isso aí, É, Rosa. Então, várias pessoas aí que eu estou aqui mexendo aqui para dando uma olhada, que muita gente realmente que acessou aí, que entrou e saiu. Eu não sei se o Eduardo ainda está por aí, é um grande amigo também. Então, assim, bem interessante a gente pensar, né,
pensar sobre essas questões, a gente discutir um pouco, a gente tem conversado, a gente teve a ideia de fazer essa live exatamente porque a gente debate muito, às vezes, no contexto das nossas relações lá dentro da universidade, e aí tem um momento em que a gente possa colocar isso, externar isso para outros públicos, né, e outras pessoas que vão assistir essa live depois, futuramente, e eu acho que é importante a gente começar a pensar em disseminar esse tipo de informação, e não somente para quem está dentro da área de educação, né, mas como a gente falou da escola, né, de extrapolar esses muros, né, então da gente extrapolar isso não só para o ambiente de quem está na educação, mas para esses pais, para adolescentes, né, então pensar nessas pessoas também, que elas consigam, que a gente consiga plantar pelo menos um pouquinho né, dessa sementinha aí do que os direitos humanos impactam na nossa realidade e na importância dele para a nossa sociedade de maneira geral, né? Gidalti, muito obrigada pela oportunidade da gente debater, muito feliz. Agradeço quem nos acompanhou aí. Rosa, um beijo enorme, querida, que ficou aí com a gente o tempo todo. Um beijo para todos aqueles que nos acompanharam, que entraram e saíram em vários momentos, né? Isso, não podemos deixar de debater, isso mesmo. Muito obrigada, Rosa. Obrigada, Gidalti. Você quer dar alguma palavrinha aí, final? Então, agradecer mesmo, a Rosa foi a mais fiel aí das. Muito bom, muito bom. É uma pessoa muito especial que nós temos lá na universidade também. E agradecer a oportunidade de refletir. Acho que vale a pena nós realmente continuarmos defendendo, difundindo. O óbvio precisa ser dito várias e várias vezes, porque ele é óbvio para alguns grupos, mas ele não é óbvio para a sociedade. A sociedade precisa ser reeducada de forma intergeracional. Nós precisamos reforçar cada vez mais essas conquistas que nós tivemos como humanidade, e direitos humanos é uma grande conquista. Muito obrigada, Gidalti. Até a próxima, viu? Um Até a abraço. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal.